Então, beleza, gente, vamos lá. Vamos continuar o tema que a gente está refletindo aqui nos nossos encontros, essa série de reflexões, o drama da redenção, né? A gente já fez 2 episódios, né? A gente passou por uma introdução falando sobre o encontro da história verdadeira, né? Que é ser salvo por Deus de nós mesmos e levados para Ele, né? Para a história que Ele está contando, que Ele está conduzindo, né? Passar a enxergar a nossa vida a partir da história que Deus conta. E aí, na semana passada, a gente começou, de fato, a falar dos atos dessa história, né? De como nós podemos compreender esse drama, né? Essa história que o Senhor revelou, né? Que nós podemos ter acesso por meio da sua palavra. E a gente começou falando na semana passada sobre a criação, né? Que a gente viu que a gente pode lidar também com a criação como a doutrina da criação também. E hoje a gente vai ter o nosso terceiro episódio, né? A gente vai falar sobre a queda. Rebelião no reino, que também a gente pode chamar de doutrina da queda, né? É um ensino fundamental da fé cristã também, para a gente entender o que significa o pecado, o que significa a queda, o que significou a queda e os seus impactos hoje na nossa vida. Eu acho que se tem um ponto assim que a gente experimenta para valer mesmo, né? É a queda, né? E os seus efeitos. A gente sabe muito bem o que é isso na nossa vida, no mundo, né? E as consequências do que significou isso. A questão é que muitas vezes a gente não para refletir as questões fundamentais do significado da queda, né? Principalmente quando a gente pensa aqui na queda como uma rebelião no reino que Deus estabeleceu na criação, entende? E aí às vezes a gente não reflete muito sobre isso e acaba que a gente olha para o mundo e a gente vai dando vários diagnósticos, né? O mundo está errado por causa disso, por causa daquilo, é só a gente fazer isso daqui, se organizar melhor aqui, é só a gente se esforçar mais aqui, né? E a gente consegue resolver os problemas, né? Sociais, emocionais, e relacionais e tudo mais, né? Espirituais também. E geralmente fica nesse campo, né? De performance, né? A gente precisa performar melhor, a gente precisa se organizar melhor, que daí a gente consegue resolver. Só que isso não toca no ponto central daquilo que a Bíblia diz para nós que é o problema do mundo, de fato. E como ele pode ser resolvido. Hoje a gente não vai falar de resolução, a gente vai focar mesmo no problema e nos seus efeitos, tá? É o problema da queda. Então, queda em rebelião no reino, o episódio 3. E aí um texto que eu quero ler hoje, pra gente iniciar aqui o episódio, é Gênesis 3, do 1 ao 15. Gênesis 3, do 1 ao 15. Na verdade são 2 textos, o outro vai ser lá em Romanos, mas esse primeiro vai ser o de Gênesis. Gênesis 3, de 1 a 15. Diz assim, ó: Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse: Não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer, nem tocar nele, para que não venham morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: Quem lhe disse que você está nu? Que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: Que é isso que você fez? A mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu próprio ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então esse texto aqui narra, né, o que foi a queda, o momento ali, né, da queda. E esse primeiro contato que o homem teve com Deus. E aí tem outro texto também, que é importante a gente ler, para o que a gente vai refletir hoje, que é o de Romanos 1, do 21 ao 25. Depois, durante a reflexão, a gente vai passando nesses textos de novo, tá? Eu quero ler eles aqui para a gente ter eles mais claros antes da gente começar. Romanos 1, 21 ao 25. Diz assim, ó: Porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrar o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura
criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Então aqui é o relato do apóstolo Paulo sobre a queda, né? Ele explicando ali o que aconteceu na queda. Então, esses dois textos são bem importantes assim, para a gente ter a nossa reflexão hoje, né? O relato da queda e depois o que o apóstolo Paulo explica sobre o que foi, né? Essa situação ali no início, né? Da narrativa bíblica. Então o primeiro ponto assim, para a gente trazer é que a queda não é o começo da história, mas a distorção de algo originalmente bom. Então a gente falou sobre isso semana passada, né? Que Deus criou todas as coisas boas e estabeleceu o seu governo, o seu reinado. E o que acontece depois é a queda. Então a queda não é o começo. Então a gente não pode enxergar a realidade a partir do problema, mas sempre a partir da sua origem, que é a sua origem divina, no qual Deus criou, né? Deus estabeleceu, e o que ele fez, o que ele criou e estabeleceu foi visto por ele mesmo como muito bom, né? Como bom, muito bom. Então, o pecado distorce essa criação originalmente boa. Então, a queda não é o começo da história, mas a distorção de algo originalmente bom. Isso aqui a gente tem que ter sempre em mente, tá? Porque sempre quando a gente olhar para a criação, a gente precisa entender a sua ordem criacional que existe antes. Para a gente entender aquilo que é ordem criacional e aquilo que é distorção da queda. A gente precisa diferenciar isso para que a gente possa entender futuramente como a redenção toca e o que de fato a redenção toca e aquilo que a gente precisa esperar até para a consumação final de todas as coisas, onde todo esse problema vai ser resolvido plenamente. Então isso aqui é muito importante a gente entender que a queda afeta um mundo que originalmente era bom, tá? Então, recapitulando, né? Deus criou um mundo bom, como a gente viu, ele estabeleceu o seu reino e ele confiou ao ser humano uma vocação específica. Esse aqui é um ponto importante também, e quando a gente fala da queda e o que significou, né, esse movimento do homem, né, ali no início do homem, de modo geral, falando do homem e mulher, né, o que significou isso, e tudo isso foi por causa da responsabilidade e da autoridade que o homem tinha sobre a criação. Deus coloca o homem na criação para uma relação com ele e para uma relação também de responsabilidade, né? Sobre a criação, de autoridade. A gente viu que é o significado de imagem e semelhança, né? O ser humano encontra sua identidade em Deus como imagem, representa seus interesses e exerce o domínio, né? O governo sobre a criação, a semelhança de Deus. Assim como Deus sustenta o governo em todas as coisas, né? Com bondade, com compromisso, com fidelidade, o homem deveria cumprir a sua vocação à semelhança desse Deus, entende? Então, Deus coloca o homem com autoridade sobre a criação para exercer essa vocação, tendo Deus como um parâmetro, tendo Deus como referência, né? Submetido a essa relação, por assim dizer, de criatura e criador, né? Então, isso aqui é o que a gente viu, assim, na semana passada, né? E vai ajudar a gente a entender um pouquinho agora o impacto desse problema, né? Causado justamente por esse ser humano que era responsável, né? Pela criação. E aí aquela pergunta, né? Se a gente fala, né? Tá insistindo nesse ponto, né? Que o mundo ele é originalmente bom, né? Foi criado bom, né? Então, se o mundo foi criado bom, por que ele está como está, né? Por que a gente experimenta tudo isso que a gente experimenta, né? Por que esse ato, né? Que a gente leu aqui no texto bíblico tão simples de comer um fruto causou tudo isso que a gente vive hoje, assim, experimenta hoje, né? Por quê? Por que o mundo está como está? É o que a gente vai ver hoje, né? E recapitulando aqui 3 versículos que a gente leu no início, aqui do capítulo 3 de Gênesis, vou relê-los de novo. Gênesis 3, de 1 a 3. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham morrer. Aqui tem um ponto muito interessante para a gente refletir um pouquinho. Primeiro de tudo, assim, para a gente refletir a partir desse recorte desses 3 versículos, e também já entrando no primeiro ponto, assim, do que a gente vai falar hoje, é que a gente precisa entender a queda como rebelião, de fato, e não como um acidente que ocorreu ali no percurso da criação. A queda foi uma rebelião consciente e não um acidente. Isso muda tudo e traz o peso do que significou aquela situação ali, tá? Aquilo que ocorreu ali no início. A queda, ela não é apresentada nas escrituras como, né? Então a gente precisa se atentar para algumas coisas que a escritura não apresenta a respeito da queda. As escrituras não tratam a queda, gente, como resultado de ignorância, tá? Não tem a ver com isso, como se Deus tivesse privado o homem no início de conhecimento, de informações, de orientação. Não, a Bíblia não trata a queda como ignorância, sendo resultado de ignorância. As escrituras também não tratam a queda como resultado de fraqueza psicológica, né? O ser humano estava emocionalmente instável, né? Então ele cometeu aquele ato de desobediência, por assim dizer. Não, a Bíblia não trata o resultado da queda dessa forma, como fraqueza psicológica, né?
E também não trata como um simples erro moral. Não foi um simples erro moral acessar aquele fruto e comer, né? As Escrituras não tratam dessa forma, né? As Escrituras apresentam a queda, gente, como uma rebelião consciente contra o governo de Deus. É assim que as Escrituras tratam a queda, como uma rebelião consciente contra o governo de Deus. Aí a gente volta ao que a gente falou na semana passada, né? O descanso ali no final foi a entronização, né? Deus, ele se assenta, né, sobre o trono da criação e ele descansa, não porque ele estava cansado, mas porque ele estava agora demonstrando que ele está assentado, exercendo o seu governo sobre uma criação completa, né, sobre uma criação que ele havia acabado, terminado, sobre uma obra completa. Então, quando o ser humano ele se rebela contra esse Criador, né, contra esse Deus, ele faz isso de forma consciente. E isso tem a ver com um ataque ao próprio governo de Deus, que é esse rei que exerce esse reinado sobre o mundo que ele mesmo criou, né? Então, a gente precisa se atentar para alguns pontos do relato bíblico sobre a criação. Primeiro de tudo, que a gente viu nesses primeiros versículos ali, é que a serpente, né, essa voz, né, que entra na narrativa, que até então quem fala ali é Deus, né? Deus quem está falando, criando tudo pela palavra e tudo mais, né? E aí você vai caminhando no texto e do nada entra uma outra voz. Então, é interessante já que há um contraste aqui de duas vozes, né? De orientação ao homem, né? Até então quem estava orientando o homem era Deus, né? E do nada entra uma outra voz. E é interessante que vem de um animal, né? Isso aí a gente não vai entrar aqui, tem vários pontos que a gente poderia falar sobre isso, né? Sobre a questão da serpente, a questão ali da maldição também que Deus que ele lança sobre a serpente, mas não vamos entrar nisso. O ponto é que quando a serpente entra na narrativa, ela entra como uma outra voz, e essa outra voz entra na narrativa questionando a palavra do Criador. Então ele lança questionamento, ele está buscando fazer o homem, o representante de Deus na Terra, né, aquele que exerce autoridade sobre a criação, a olhar a realidade por uma outra perspectiva, por uma outra narrativa, entende? Por uma outra voz, por outra história, né? Então a gente começa já a perceber aqui essa questão da palavra, né? Da narração, daquilo que é contado, daquilo que é orientado. Então a serpente questiona a palavra, né? E essa tentação, né? Essa palavra, da serpente, essa orientação, vamos assim dizer, da serpente, essa tentação, tem a ver com a autonomia do homem. A serpente, ela quer fazer o ser humano enxergar a realidade agora a partir de uma perspectiva em que Deus não é necessário mais. E ele lança esses questionamentos, buscam tratar Deus como alguém questionável, por assim dizer. Como alguém que não é fiel àquilo que ele fala, que vai dizer, né? Que nem a Eva fala ali no texto, né? É interessante porque quando a serpente faz a pergunta, a Eva, quando vai responder, ela já responde colocando ali uma rigidez, né? Que Deus não tinha falado para ela que deveria ser. Ela disse que não podia nem tocar. Deus não falou que não podia nem tocar, entende? Então ela já está acrescentando rigor às palavras de Deus que Deus mesmo não havia colocado. Ou seja, ela já está lidando com as ordens divinas de forma como Deus sendo extremamente rígido, né? Como um Deus que está de fato tentando tirar algo, derreter algo dele, entende? Mas isso já é resultado de alguém que está sendo fisgado, né? Pela tentação que a serpente está tentando fazer, que é a mudança de perspectiva, né? Então, a tentação tem a ver com tenta buscar tocar nesse ponto do ser humano de desejo de autonomia, né? Fazer com que o ser humano se lance em uma jornada autônoma, a parte da relação com o seu Criador, né? Então, a serpente questiona a palavra e lança uma tentação que tem a ver com um desejo de autonomia, né? Então, o desejo ele não era meramente o fruto, mas ser como Deus, né? Então, esse desejo de autonomia, né? Essa vontade, esse ímpeto de ser independente, a parte de Deus, ele moveu, por assim dizer, a queda do homem. E depois disso, isso passou a contornar, dar os contornos daquilo que o homem produziu para frente, né? O mundo passou a ter essas características: concupiscência dos olhos, da carne e soberba da vida, né? Esses três pontos caracterizam aquilo que a gente faz como seres humanos em rebelião contra Deus. E o mundo se tornou isso, né? O mundo agora tem essas características porque a tentação teve a ver com esse desejo de autonomia, né? Que era ser como Deus, né? E aí tem esse texto aqui, né, de Gênesis 3:5, né? E como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Então a ideia aqui de ser conhecedor do bem e do mal era o quê? É tirar Deus como esse parâmetro moral, né? Ser conhecido, essa relação do bem e do mal, dizer o que é bom e o que é ruim. E é interessante que na criação, Deus olha para a criação e ele declara que ela é boa, ou seja, ele está falando que ele é um parâmetro para dizer o que é bom e o que é ruim. E quando ele cria, ele fala que é bom.
Demonstrando o quê? Que ele não precisa de feedback para saber se uma coisa é boa ou não. Deus não precisa de ficar ouvindo feedback de ninguém. Ele fala, não, eu fiz isso, é bom. Entende? E aquilo que não é bom, né, é aquilo que não funciona de acordo com o que ele estabeleceu no início, que nem a gente viu semana passada, né? Bondade não é um mero sentimento ou percepção humana, né? Bondade é estar alinhado à finalidade, né, ao propósito, ao funcionamento daquilo que Deus estabeleceu no início de todas as coisas, né? E então Deus, quando olha para a criação que ele faz e fala que é boa, ele está se colocando como esse parâmetro de dizer o que é bom e o que é ruim. E aí, quando o ser humano dá esse grito de independência no início, né, essa busca por autonomia, ele está buscando agora conhecer o bem e o mal sem Deus na jogada. Deus não é parâmetro de nada, eu mesmo sou parâmetro para entender o que é o bem e o que é o mal. Eu sou parâmetro moral agora de decisões, né, de orientação, de como eu vou conduzir os meus mandatos aqui, né, as minhas responsabilidades culturais, sociais e tudo mais, né. Então o homem se colocou nesse lugar, né. E isso é querer ocupar o lugar de Deus, que esse era o lugar de Deus, né, de ser esse parâmetro, né. Queria conduzir e orientar o homem dentro daquilo que ele deveria ser e fazer no mundo, né. Então esse texto aqui nos lembra disso, né. Então, estávamos caindo quando em nossa pretensão tentávamos subir a um lugar que nunca nos pertenceu. Então, quando o homem estava achando que estava subindo, né, para tentar tomar o céu de assalto, vamos dizer, na verdade ele estava cavando a própria cova, né? Ele estava caindo. Então, estávamos caindo quando em nossa pretensão tentávamos subir a um lugar que nunca nos pertenceu. Esse daí significa esse movimento de queda. Por isso que a gente chama o pecado ali inicial, né, de queda. Nesse momento que o homem caiu para um lugar mais baixo do que ele estava, né? Quando ele estava ali em uma relação de comunhão com Deus, como o ápice da criação, por assim dizer, né, daquilo que havia sido criado, o homem estava numa posição gloriosa, né, de glória diante da criação. E quando ele cai, então ele se torna menor do que aquilo que ele deveria ser. Então a realidade da queda, ela nos torna menores, né, daquilo que a gente deveria ser na criação. Ela nos desumaniza. Por isso que a gente desumaniza os outros, porque a gente está desumanizado também no processo. A gente não se reconhece como ele deveria, né? E aí isso tem a ver com esses efeitos da queda, né? E outro ponto, entrando no ponto 2 aqui também, né, a gente entendeu agora esse movimento do que significou essa queda, né? Esse desejo de autonomia e tudo mais, né? Agora a gente também observar a queda como a distorção da história, né? Isso é um ponto interessante assim, para a gente pensar também. E a gente fala pouco sobre isso. E tem a ver um pouco ali sobre aquilo que eu estava falando, né? De Deus estar sendo aquela voz que estava orientando o homem até então, e entra uma nova voz, né? Entra agora uma outra voz orientadora, né? E aí a gente entendendo essas vozes como alguém que está narrando, né, aquilo que deve ser, aquilo que deve acontecer, né? Então a gente entende essas vozes como histórias que estão sendo contadas, como narrativas, né? Por isso que a gente pode entender a queda também como a distorção da história. Então a gente pode observar que o pecado, ele não cria uma nova realidade. O pecado, a queda ali, ele não cria algo novo. Não é isso que ele faz, ele não cria uma nova realidade, né? O que o pecado faz? Que fez, né? Ele entra como um parasita na criação de Deus. É um parasita, tá ali, né? Ele só existe porque existe aquela criação estruturada e que continua sendo sustentada por Deus, entende? Misericordiosamente Deus continua sustentando, mas o pecado, ele tá ali como um parasita, sugando, né? E também atrapalhando o desenvolvimento dessa criação. Então o pecado, ele não cria uma nova realidade, ele entra como um parasita na criação. E o que ele faz? Ele distorce uma história boa, ele distorce aquilo que Deus havia emitido por meio da sua própria palavra, organizado por meio da sua própria palavra, e continua sustentando por meio da sua própria palavra, mas agora ele está distorcendo essa história, essa boa história, né? Essa boa narrativa, está criando agora uma condição, por assim dizer, uma condição de maldição, né? Uma condição de fratura, né? Por assim dizer, da criação de Deus. E por causa disso, o ser humano, ele deixa de viver como um participante da história de Deus e ele passa a viver como um autor da sua própria história. Por causa desse grito de independência, ele se lança agora como um ser que busca ser autônomo, entende? E conhecedor do bem e do mal, a parte daquele que se apresentou como sendo parâmetro moral, né? Para nos dizer o que seria o bem, o que seria o mal, para nos conduzir, de fato, na nossa vida, na nossa existência. Então, o pecado, ele distorceu uma história boa e o homem, então, por causa disso, deixou de ser participante dessa história divina, né? Dessa história que sai da boca de Deus, para ser agora, para viver agora como o autor da sua própria história, como aquele que agora está se autoconduzindo, né? Crendo mais em si do que no próprio Deus. E a gente começa a ver por que é tão difícil se submeter a Deus, né, gente? Por que é tão difícil na nossa jornada de fé a gente se submeter às palavras divinas? Porque a queda tem a ver com isso, no seu fundamento. É rejeitar a palavra divina, entende? Dá pra gente entender porque é tão difícil a gente ter constância, por assim dizer, até na leitura da Bíblia, né? Por que a gente tem tanta resistência com essas coisas? Porque esse é o coração da queda. É rejeitar a palavra de Deus para abraçar os nossos próprios desejos, nossas próprias concupiscências. O homem deixa de ser participante da história de Deus, passa a viver como um autor
da sua própria história. E aí tem a ver com o que a gente leu lá em Romanos 1. Aqui, Romanos 1, 25, parte A, trocaram a verdade de Deus pela mentira. Então, a verdade de Deus é deixar de lado, que o apóstolo Paulo explicando, né, o que aconteceu ali naquele momento da queda. E o homem abandona a palavra de Deus verdadeira e abraça agora as suas próprias mentiras e pensamentos e tudo mais, né? Essa é a situação do homem pós-queda. Então, o pecado, ele é, antes de tudo, uma troca de narrativa, se a gente for ver, né? O homem deixa de ouvir aquilo que Deus está contando sobre o mundo, sobre ele mesmo, sobre o homem, e para se lançar naquilo que ele mesmo deseja compreender sobre o mundo, sobre Deus, sobre o mundo também. Então, há uma troca de narrativa aqui. O ser humano, ele é captado por histórias, por narrativas, né? Por isso que dentro da revelação bíblica, essa questão da palavra de Deus, ela é muito central, entende? É muito forte isso. Porque o ser humano precisa ter a palavra, de novo, como o centro da sua existência, a palavra de Deus, né? Aquilo que Deus conta sobre o mundo, aquilo que Deus conta sobre ele mesmo, aquilo que Deus conta sobre nós, né? Aquilo que ele conta sobre o que ele está fazendo, sobre o que ele irá concluir ainda no futuro, né? Essa é a narrativa que nos orienta, que dá sentido, significado e propósito, que nem a gente viu no primeiro episódio, né? Só que o pecado nos faz rejeitar essa narrativa para adotar outras narrativas, né? E hoje a gente está vivendo já aí muitos e muitos anos pós esse movimento de queda. Então o que a gente mais tem por aí são narrativas que buscam nos abraçar, né? E a grande questão é que a gente é aberto por essas narrativas e elas nos atraem, né? Narrativas que vão tentar explicar o que é o mundo, o que é o ser humano, qual que é o problema do mundo, o que o mundo precisa, né? E a gente é suscetível a abraçar essas narrativas, né? E ser conduzido por elas. É por isso que lá naquele videozinho de introdução fala, né? Quando a gente deixa essa história de lado, outras histórias vão ocupar esse espaço, né? Outras narrativas vão ocupar esse espaço e vão fazer com que a gente organize a nossa agenda, organize a nossa vida, organize o nosso trabalho, nossas relações, né? Nossas esperanças. E isso mexe com tudo, entende? E a gente abandona aquilo que Deus está contando, né? E a gente esquece disso. A gente esquece que essa é a narrativa que deve nos orientar. Então, o pecado, a queda também é uma distorção da história, da boa história de Deus, né? E também, como um terceiro ponto aí, dando continuidade, é que tudo isso agora coloca o homem no problema da idolatria, né? Agora cria-se um problema, que a gente vai ver que no decorrer da narrativa, principalmente do Antigo Testamento, trata-se muito desse problema, né? Da idolatria. O povo de Deus, esse aqui era o problema central de Israel, né? Do povo eleito de Deus ali na fase do Antigo Testamento. Mas não só de Israel, né? Na verdade, o que Deus estava apontando ali é que aquilo é o problema do homem, né? A história de Israel, gente, não é uma história deles lá, é a história nossa, né? Nós somos, de certa forma, Israel, a narrativa bíblica, né? Está apontando para o problema, de fato, do ser humano, tá? Quando Jesus vem, né, e a gente vê ali os fariseus, os saduceus ali incomodando ele, rejeitando aquilo que ele fala, geralmente a gente lê esses trechos assim e a gente fica bravo, né, com eles, né? Mas na verdade aquilo ali é a gente, entendeu? A gente rejeita Cristo, a gente rejeita o que ele está revelando, a gente rejeita o que ele está apresentando. Então aquele é o nosso problema. O problema dos judeus, dos hebreus, do povo de Deus é o nosso problema, é o problema do ser humano, né? Deus usou ali de forma concreta a história de um povo, né, numa terra, para mostrar pra gente desenhando, né, apresentando imagens concretas do nosso problema fundamental. E o problema da idolatria é esse problema fundamental que a gente precisa tratar também quando a gente fala de queda, né? O primeiro de tudo é que, tratando desse ponto da idolatria, essa postura do homem em relação a Deus, essa resposta, né, de rebelião que o ser humano deu ao seu Criador, ela gerou um problema fundamental, um problema central, que não é comportamento, que nem a gente está vendo aí nessa frase, mas uma adoração mal direcionada, que é o problema da idolatria. Entende? Então o ser humano, quando decide ser autônomo do seu Criador, ele arruma um problema para si. O que ocupa agora o lugar, então, desse Criador? Entendeu? O que fica nesse lugar? Porque o Criador foi colocado para ser esse ponto de referência do homem, né? Para que, a partir dessa relação de comunhão com Deus, o homem exercesse, né, os seus mandatos social e cultural no mundo, na criação, né? Então, o ponto de referência é Deus. O homem foi colocado nessa estrutura relacional, vamos dizer, com a divindade, com o divino, né, com o eterno. E quando o homem sai desse lugar, esse ponto de referência, esse lugar que Deus ocupava, fica como, então? E o homem arrumou um problema para si, que é o problema da idolatria, porque agora a adoração, que deveria ser direcionada para o Criador, ela agora passa a ser mal direcionada. O ser humano acaba se agarrando em coisas que são menores do que ele mesmo e buscando colocar elevando essas coisas a um lugar onde Deus deveria estar. E como essa relação primordial, uma relação onde ele busca a sua identidade, né, a sua relação de ser imagem, ele vai buscar então ser imagem daquilo que ele está adorando. E ele vai se tornar isso, né? Então essa relação de adoração do ser humano, ela é uma relação formativa, entende? Ela é uma relação que nos molda. Então quando o ser humano adora
outra coisa que não Deus, ele vai ser parecido com aquilo ali. Ele vai se tornar parecido com aquela estrutura ali, com aquele objeto que ele está adorando. Então o problema central da queda não é algo comportamental, né? O problema principal gerado, né, por aquela postura de rebelião do homem não é simplesmente um comportamento, mas a sua adoração que agora passa a ser mal direcionada. E aí gera esse problema da idolatria. Aí é justamente o texto que a gente estava falando, né, lá de Romanos 1, 25, agora a parte B, que vai falar, né, que adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Então, quando Deus sai de cena, o homem, não que Deus sai, né, mas quando o homem ignora Deus, né, passa a ignorar Deus, o que sobra, gente? Só sobra a parte criada de baixo, né? O único que é diferente da criação é o Criador. Tira o Criador, só tem criação. E ao elevar isso ao lugar onde só Deus deveria estar, o ser humano vai se tornar a imagem disso. Ou seja, ele se desumaniza, né? Ele se torna menor do que ele deveria ser na criação. Então, o ser humano, nesse ponto, tratando esse ponto de idolatria, ele continua adorando, tá? O ser humano, ele não deixa de ser um adorador, um ser religioso. Então, todo ser humano é um ser religioso na sua base fundamental. Qualquer ser humano, até um ateu, ele é religioso. Porque ele vai ter fé de confiança, né, em alguma coisa da realidade. Ele vai se agarrar em alguma coisa, seja na ciência, seja na tecnologia, entendeu? A Bíblia trata a fé como uma relação de confiança, né? Então ele vai se agarrar com confiança em alguma coisa. Se o ser humano foi feito para refletir uma imagem de outro, se esse outro correto é ignorado, outra coisa vai ser colocada no lugar. Mas é aquilo que a gente está falando, vai ser outra coisa da criação, entende? Vai ser algo criado. Então o ser humano vai passar a ter essa relação com algo que não deveria. E aí ele vai passar a refletir a imagem disso para o mundo, entende? Ele vai passar a refletir isso, ou seja, vai se tornar menor. Então o ser humano ele continua adorando, isso não muda. Todo ser humano é um ser religioso. Todo ser humano, não adianta, né? É uma ingenuidade a pessoa que vai dizer que ela não é religiosa, tá? Qualquer um, gente, qualquer um. Você pode trabalhar isso, né? Que a gente tá falando. Um ateu que chega falando, você pode cutucar que vai ter alguma coisa da realidade criada que ele se agarra com confiança, entende? Para ser esse parâmetro de orientação da vida dele, vai ter alguma coisa. A maioria, vamos dizer, dos ateus mais antigos, eles eram cientificistas, por exemplo. Eles se agarravam na ciência e no desenvolvimento da tecnologia como sendo o seu ponto de referência, entende? Aquilo que a ciência diz e que a tecnologia pode produzir, né? A ciência é a base da verdade e a tecnologia é a base da esperança, por assim dizer, né? Nossa esperança de resolver. Até hoje tem muito disso também, né? Então, um exemplo, a forma que um ateu antigo, né, mais cético, vamos dizer, lida com a questão lida com essa questão da sua estrutura religiosa é assim, ele vai agarrar naquilo ali e esse ponto da realidade que ele está agarrado passa a ser o seu parâmetro de organização para a vida, né? E você tem várias outras formas de adoração mal direcionada e tal, né? A gente poderia dizer, mas esse exemplo é um exemplo mais fácil assim da gente compreender. Então o ser humano ele continua adorando, todo ser humano é um ser religioso, porque ele foi criado para uma relação com o seu Criador, né? E essa relação é uma relação religiosa, né? É uma relação com que deveria ser com uma divindade verdadeira, né? E agora passa a ser com falsas divindades, né? E tudo mais. O ser humano continua organizando a vida a partir de algo, ou seja, desse objeto adorado, né? Só que agora fora de Deus, agora em uma condição, por assim dizer, de excomunhão, né? O ser humano agora não está mais em uma comunhão com o seu Criador. Foi expulso do jardim e na porta do jardim ainda tem um anjo com espada, né? Ou seja, nenhum ser humano consegue chegar lá para resolver esse problema. Não tem como resolver o problema. Só tem um jeito de resolver o problema. Tem que passar pela espada, morrer e viver de novo. E a gente começa a entender a história da redenção, né? Na pessoa de Cristo Jesus. Mas o problema é esse. O ser humano continua sendo religioso, mas agora ele precisa adorar outra coisa que não a Deus, porque esse lugar de comunhão com Deus ele não acessa mais pelas suas próprias capacidades e possibilidades, né? Então, o ser humano agora tem um problema da idolatria que precisa lidar, né? E por isso que o João Calvino ele fala que o ser humano ele é uma fábrica de ídolos. Nós somos uma fábrica de ídolos. A gente transforma qualquer coisa em ídolo, né? Qualquer coisa que chama mais a nossa atenção, que capta mais as nossas esperanças, a gente tem uma tendência a colocar a nossa confiança naquilo e organizar a nossa vida ao redor daquilo ali. Nós somos assim, nós somos fábrica de ídolos. E a gente se agarra nessas coisas e vamos levando o decorrer da nossa vida, organizando a nossa existência e tudo mais. E esse é um problema que está nos seguindo desde a queda, né? Então a queda não eliminou a adoração, apenas mudou o objeto. Então a queda não deixou o homem menos religioso. Na verdade, agora deixou um religioso carente, né? Faminto. Ele está buscando se agarrar religiosamente em qualquer coisa que ele vê pela frente e vai transformar aquilo em Deus, em uma divindade, mesmo que ele não chame aquilo de divindade, mas o seu coração está agarrado naquilo ali, né? E como diz a Bíblia, do coração fluem as fontes da vida, então toda a vida passa a ser organizada com aquilo que o coração se assenta, né? Se ancora, abraça, como um fundamento, né? Sólido. Então é isso. E por último
pra gente falar aqui e fechar também, é sobre as consequências da queda, né? O problema fundamental dessa postura de rebelião do homem produziu a idolatria, né? Só que produziu também outras consequências agora, né? A partir disso, né? O homem agora ele tem uma adoração mal direcionada que forma ele a imagem desses falsos deuses e ídolos e tudo mais, né? Só que também tem consequências. O homem, esse movimento do homem produziu consequências diversas que até hoje a gente lida com isso, né? E vamos ter que lidar com isso até o momento em que Deus retornar para resolver essa situação de uma vez por todas, né? E tem esse texto aqui, que é Gênesis 3, do 7 ao 13, que vai falar um pouquinho sobre essas consequências. É bem interessante, ó. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore do qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? E a mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então aqui que a gente começa a ver um ciclo de coisas, né? O homem fugindo de Deus, o homem percebendo que ele está nu, se envergonhando, e o homem lançando culpa sobre outros, né? O homem sobre a mulher sobre a serpente, né? Apontando também para uma relação aí com a criação também, né? Também o ponto aqui que a maneira que eles se voltam para a criação cortando folhas para resolver o seu próprio problema também, o uso da criação para uma busca de um benefício próprio, né? Do problema que eles haviam causado. Então a gente tem vários pontos aqui que a gente pode ir arrancando desse texto e costurando, né? Que é os pontos que a gente vai ver aqui, ó, né? Que são as rupturas fundamentais causadas pela queda. Quais são elas? Primeiro de tudo, a ruptura com Deus. No texto vai falar ali, né? Que o homem escutou Deus e o que ele sentiu? Medo. Saiu correndo, foi se esconder. Aqui já é um sinal de que essa relação com o Deus, o Criador, já estava rompida. O homem já não se sentia bem na presença de Deus, porque já é uma relação que não estava mais resolvida, entende? Então o homem a queda causou uma ruptura com Deus, a queda causou uma ruptura consigo mesmo. Quando o ser humano olha que ele está nu e ele sente vergonha, naquilo que a gente falou semana passada, né? No que o Ulisses perguntou, o ser humano agora ele não se sente nem mesmo mais seguro em si mesmo. E aí você tem uma ruptura psicológica também, né? Por isso que a gente tem todas as inseguranças que a gente carrega de identidade, né? Acontece também a ruptura com o outro, né? Que a gente vê ali um jogando a culpa no outro, um homem jogando a culpa na mulher, né? Tudo mais. E aí a gente vai entender todos os nossos problemas e dificuldades relacionais aqui em todos os âmbitos da nossa vida, né? Não só em um âmbito específico, mas tudo aquilo que significa nossas relações com o outro, seja de amizade, casamento, relações parentais, tudo mais. A gente vive desafios, a gente vive tensões, né? Não tem como. Isso tem a ver com a queda. Esse é um problema que a gente sabe, né, bem como é desafiador, né? Então isso também é uma consequência da queda. E por último, a ruptura com a criação, né? O ser humano também vive uma relação agora quebrada com o mundo que Deus criou. Deus fez o homem para ter autoridade sobre a criação, só que após a queda, a relação do homem com o mundo e com todos os seus afazeres no mundo vai ser agora uma relação penosa, difícil, né? Que nem a gente estava falando, né? O trabalho vem antes da queda, só que após a queda o trabalho passa a ser penoso, né? Passa a ser difícil, né? E aquele ponto também que a gente viu no texto, né? Que a serpente falou, né? Que o ser humano ele ia conhecer o bem e o mal se ele acessasse aquele fruto, né? E de fato, o ser humano conhece o bem e o mal hoje, só que ele conhece o bem e o mal pelo caminho do mal. O ser humano decidiu conhecer o bem e o mal pelo caminho do mal. Por isso que na nossa jornada nós tocamos o bem, né? Por isso que o ser humano está sempre tentando agarrar o bem e não soltar mais, né? Toda experiência boa que o ser humano tem, ele está tentando gravar um vídeo, tirar uma foto, desenhar, entendeu? Ele está tentando agarrar aquilo para ele não perder toda aquela experiência boa, né? Por quê? Porque a gente sabe que no máximo, de forma maior, a nossa vida ela tem uma jornada sofrida e a gente vai acabar na morte de novo e voltando pro pó, entende? Então a nossa jornada é uma jornada dolorida, sofrida, tudo mais. E o fim dela é a morte. Caminhamos em direção à morte. Então, essas rupturas da queda. Então, de forma geral, assim, em resumo desse último ponto, a queda ela não destruiu a criação, mas a fraturou profundamente. Então, a nossa experiência, ela demonstra isso para nós de forma muito clara, né? A gente não precisa nem falar muito, está muito presente, né? Em todos os aspectos, assim, essa realidade. Então, para a gente concluir esse episódio de hoje, o mundo ele continua sendo de Deus, tá? A gente precisa sempre lembrar disso, que apesar da rebelião humana e de tudo isso que foi causado, o mundo continua sendo de Deus.
Deus continua presente, sustentando a sua criação, tá? Mesmo com o ser humano conduzindo essa ordem criacional em direções idólatras e apóstatas a Deus, né? Então há uma estrutura criacional, uma ordem, e a queda faz o quê? Faz com que o homem agora direcione, né, a estrutura da criação contra Deus, contra os objetivos e interesses divinos. Porém, o mundo continua sendo de Deus. Isso já começa a demonstrar muito o caráter de Deus. Mesmo o homem conduzindo a coisa do jeito autônomo, né, e prejudicial, né, Deus ele continua sustentando a estrutura da realidade. E o homem pode viver, né? O homem pode se casar, ter filhos. Por mais que ainda a gente viva toda essa ruptura, o homem vive relações de fato, né, verdadeiras, né? O homem produz trabalho, né? Esse trabalho ele serve de sustento para sua casa. Então, existem ainda aquilo que é da ordem criacional que Deus tem um compromisso de sustentar. E o homem continua participando disso, mesmo que com toda a fratura que a queda promoveu. O mundo continua sendo de Deus. Isso aqui já abre um caminho para a gente pensar no movimento divino de redenção posterior, né, que Deus vai promover. Então Deus não descartou, ele não abriu mão da ordem da criação, de sustentar a criação e a vida, mas ele continua sustentando. Então o mundo, mesmo quebrado, continua sendo um mundo de Deus. A criação continua sendo boa, tá? A criação na sua origem continua sendo boa, porque Deus sustenta. Então as estruturas criacionais são boas. Tudo aquilo que a gente vê na ordem da criação que está lá, a gente precisa valorizar aquilo, entende? Porque é a boa criação de Deus. Por mais que é afetado pela queda, a gente precisa buscar submeter essas estruturas, porque isso é bom, isso é agradável a Deus, né? E toda essa criação continua sendo de Deus, continua sendo boa, ela está submetida a distorção e sofrimento, né? Então, a gente precisa lembrar disso. O mundo continua sendo de Deus, a criação continua sendo boa, mas submetida à distorção e sofrimento causados pela queda. E aqui o texto de Romanos 8:20 vai lembrar isso, né? A criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Então, a queda explica porque o mundo está quebrado, mas não tem a palavra final sobre ele. Então, quando a gente estuda sobre a queda, é mais para a gente entender o motivo fundamental de tudo isso que a gente vive hoje, né? Nas desordens da nossa vida, né? Porém, a queda não tem a palavra final sobre o mundo que é de Deus, sobre o mundo que é originalmente bom, tá? E a continuação de Romanos 8, que a gente acabou de ler, né? Na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então existe uma esperança futura, que é uma esperança de restauração de todas as coisas, né? E é legal porque fala sobre a liberdade da glória dos filhos de Deus, ou seja, o homem vai voltar a ter a glória que foi perdida na queda, né? O homem vai voltar a ter essa glória que ele perde no momento que ele decide se rebelar contra Deus. Então, a própria criação vive essa esperança, né, de ser libertado desse cativeiro e de voltar a funcionar dentro daquilo que são os propósitos divinos estipulados na criação. Então, é isso sobre o assunto de hoje, e eu queria abrir aí sobre o que você leva daqui hoje.